Olá pessoal, boa noite. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com mais um WiseCast. Hoje com a presença ilustre. Hoje eu estou no lado do apresentador, hein? Sozinho, ó. Tá faltando alguém aqui. Hoje eu estou com o Marcos e o Anderson. Anderson Mariano, Marcos Fernandes. Fernandes Vinícius. Marcos Vinícius Fernandes. Marcos Vinícius Fernandes. Isso aí. O Marcão e o Anderson têm uma história linda. Uma história que a gente merece compartilhar aqui, né? Seguindo o propósito desse podcast, que é trazer histórias motivadoras, inspiradoras, e com certeza vai enriquecer bastante. Mas eu queria abrir o espaço primeiro para o Marcos contar um pouquinho aí como foi sua vida, Marcos. Se presente melhor para a nossa audiência aqui. Boa noite a todos. Boa noite aí, Anderson, Fábio. Boa noite. Então, Marcos nasceu lá em Campina Grande, na Paraíba, né? Meu pai trabalhava numa empresa de construção civil e nasci nesse estado, mas saí de lá com 6 meses de idade, não conheço. Não, retirante do Nordeste. Retirante do Nordeste, família de baiano, meu pai baiano, minha mãe mineira, né? E andei um pouco pelo Brasil, como meu pai trabalhava nessa empresa de construção civil. Certo. A gente vivia a cada 3, 4 anos, 5 ou menos, né? Mudando de estado. Acompanhando as obras aí. Acompanhando onde que a obra ia, porque que ele estava trabalhando, a gente ia junto, né? E em 91 eu chego aqui em Bauru, né? Eu acho que é a cidade que eu considero meu lar, né? Porque é a cidade que eu mais morei na vida, né? Que idade você tinha? Eu tava com 19 anos. Aí você falou, aqui eu não vou viajar mais com meu pai. Eu acredito que aqui eu vou construir minha família, né? Parar um pouquinho, porque tinha um lado bom de conhecer vários outros lugares, né? Mas também tinha um lado ruim que quando você começava a construir a questão de relacionamento, amizades, né? Era o momento de mudar para outro lugar, né? Então, com 18, 19 anos aqui, eu falei, que eu acho que aqui eu vou construir minha família e ficar por aqui, por Bauru. E considero Bauru, né, a minha cidade natal, aí, vamos assim dizer, né? Já tô com 52 anos, posso dizer que estou com 33 anos morando aqui em Bauru. Legal, a cidade que te adotou, né? Adotou. Eu falo a mesma coisa, eu não sou bauruense de nascimento, mas de adoção, sim. É uma cidade, eu acho que você encontra tudo, mas ela mantém, né, aquele ar da cidade do interior, né? É verdade. Isso é Tem gostoso. razão, uma delícia. Muito bom. E aí, 18, 19 anos, como tu começou a trabalhar em que aqui? Então, eu vim para Bauru, eu trabalhei nessa empresa também que meu pai trabalhava, que era a Camargo Correia, né? Eu trabalhava como apontador, né, na empresa. E nesse período eu também, eu sempre fui ligado muito à parte artística, né? Então dançava, sempre ligado à cultura hip hop, gostava muito de música, né? Isso foi uma parte ainda da minha criação, né? Um pouco daquele momento ali da adolescência, passando para a fase adulta, né? E fez com que começasse a desenvolver as coisas que tinha como sonho, né, de meta de vida aí. Muito bom. E aí depois disso você foi trabalhando assim, durante o dia apontador, trabalhando no ofício aí e nas horas vagas seguindo só seu talento, sua arte cultural aí, é isso? Isso, exatamente. Aí seguindo essa parte de artística, musical, né, de dança, que eu gostava, artística. E logo depois de um tempo, conheci a minha esposa, né, que em pouco tempo mais eu já ia ter a minha primeira filha, que é a Maiara, né, e consegui, a partir depois disso, comecei a trabalhar também em questões de no ramo financeiro, né? Legal, Aí eu fui legal. desenvolvendo e entrei para o ramo financeiro. Entendi. E E foi desenvolvendo uma carreira ali.
Que já a gente vai chegar nessa outra parte. Mas agora eu queria abrir a palavra para o Anderson. E aí, Anderson, de onde você veio, cara? Você é bauruense de nascimento? Não sou bauruense. Mais um de adoção também. Mais um de adoção. Primeiro aí, boa noite a todos que estão assistindo também. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcão. Boa noite, Leandro. Tá aqui, o Leandro aqui na retaguarda, aqui na edição com a gente. Nosso apoio técnico aqui. Apoio técnico. Eu sou de Lupercio, sou natural de Lupercio. Isso é aqui perto. É aqui perto. É uma cidade que dá uns 100 quilômetros daqui, né? Isso, pra frente de Marília. Minha família, o meu pai era de Alvilândia, seu Mariano, de Alvilândia. Minha mãe de Lupercio. A minha mãe veio do Paraná. Então, eu tinha meu avô era rico, viu? Meu avô, quando ele veio para Lupercio, assim, a história, ele morreu, eu não conheci, ele morreu de doença de Chagas, mas que ele tinha muitos bens, só que ele não tinha orientação e instrução. E aí, enquanto vive, ele perdeu tudo que tinha. E aí ficou só a gente fala que era no finalzinho da cidade, tinha uma chacrinha, uma mini chácara. Como tinha bastante tios, né? Era minha irmã, tinha bastante irmãos. Muitos filhos para dividir. Muitos filhos para dividir, então praticamente a chacrinha pequena foi... Mas a minha vinda para Bauru se deu numa situação um pouco complicada, porque eu tinha acho que 6 anos, isso foi em acho que 88, 87, tinha uns 6, 7 anos de idade. E meu pai, ele bebia muito, né? Então tinha muitos conflitos. E principalmente ali nessa chacrinha, a gente morava tudo ali. Quando ele bebia, chegava e toda a família entrava pro meio da... Tios do lado, e assim, ele ia um pouco para violência, né? Então sempre tinha triste, os conflitos meio complicados. E nesse dia foi um dia, assim, bem violento. E aí minha mãe se viu em risco ali mesmo, a gente em risco, e pegou eu, meus 2 irmãos, né? Que tem a Adriana e o Ivan. E eu sou do meio, né? E falou, vamos para casa do seu outro tio, né? Que é o Baixinho Cabeleireiro, para quem é aqui da região aqui vai conhecer, que é do Nova Esperança, o Baixinho Cabeleireiro muito conhecido aqui na época. Na época aqui era tudo... morava aqui já. Ele já morava aqui. Na época, isso aqui era tudo, Nova Esperança era só terra. Era só terra. Então tinha que era o Jaraguá, que era a favela que tinha aqui da época. Era só barraca. Rua de asfalto era só principal, mais nada. Não tinha, era só... terrão, né? Que eu falo no podcast anterior, eu falei do pé vermelho, né? Era a história nossa aqui mesmo. Porque a gente ia pra cidade, você tinha pé de barro para chegar lá mesmo. Quando estava chuva, né? Então foi nessa situação, nessas circunstâncias que a gente veio para cá. Então minha mãe pegou... Isso em que ano? Em 86, 87. Olha só, o ano que eu vim para Bauru também. Mesmo ano. Então a minha vinda para Bauru foi nessas circunstâncias, né? E aí bem precário, né? Morava num barraco mesmo, porque aí meu tio também já não tinha muita condição, ele morava numa casinha um pouquinho melhor, de madeira, e aí a gente fez um acoplamento ali do lado ali de papelão, juntando as madeiras ali, e a gente morava, né? Quando chovia, a água passava debaixo da cama à noite. Mas foi uma infância assim, legal, soltava pipa, brincava de bolinha de gude, então tive as experiências ali de criança também, correndo ali nas ruas. Faltava tudo, mas aquele pouquinho que tinha na rua fazia divertia, tinha muito amigo ali, né? Fazia alegria. É verdade. Esse é um pouco da minha história. E aí já quando já jovem, adolescente, né, eu gostava muito, futebol não era muito a minha praia. Tentava de tudo quanto é jeito, mas não era a minha praia mesmo. O último a ser escolhido. O último a ser... Aí eu virei goleiro, né? Quem não sabe jogar bola, vira goleiro, né? Aí no gol deu uma desenvolvida, né? Se você for o dono da bola, você ainda consegue. Ainda consegue. E aí eu descobri no esporte o patins, o roller na época. Certo. Até tinha King Roller na época, virou febre. Febre do King Roller, lembro disso aí. E aí virou febre, e era caro. Eu lembro que minha mãe, e a gente querendo um patins, e ela não tinha condições. Eu sei que o primeiro patins foi uma festa, né? E foi lá e comprou e tal. E a gente criou um grupo aqui, tinha um grupo que chamava os Vert Rollers, da turma aqui da época. A gangue dos rollers. E o negócio, assim, foi uma febre tão forte, que isso começou, acho, com 11 anos. Quando eu tinha, acho que 14, 15, aí eu mudei por Prudência, a gente montou um Ralph, uma mini ramp, no fundo da casa de um amigo nosso. A mini ramp da Carvoaria. Quem é skatista, patinador da época, vai lembrar da mini ramp ali da Carvoaria de Santa Isabel, ali atrás da casa do Fernandinho, que era melhor que a da Nuno de Assis. A Bauru tinha uma pista, mas a nossa era melhor, ela tinha o copo, ela tinha
flat, tinha um vertical de transição legal para fazer manobra, né? Então eu falo que o patins preservou bastante, né? Mas também com 13 anos eu comecei a trabalhar. Então eu tinha essa necessidade. Eu ganhei o primeiro patins com 11, mas sempre tinha, né? Aquela vontade. Você ia na escola, o pessoal com tênis de marca, com a roupa de marca. Uhum. E minha mãe sempre trabalhando muito para manter o básico. O básico para a gente comer. E meu pai tinha juízo, eles se reataram depois, né? Ele veio, achou a gente aqui em Bauru, voltou, aí minha mãe junto aqui. Voltou de novo, aí começou de os problemas. Trouxe os problemas. Seu Mariano, hoje o seu Mariano deve estar assistindo a gente. Abraço, pai, sabe que a gente superou os desafios, né? Mas foi uma fase difícil. E aí o trabalho, para mim, eu falo que me preservou muito, né? Então comecei a trabalhar com 13 anos, entrei pela CIPS, Reco, camiseta amarela, né? Isso. E aí eu fiz o cursinho lá de primeiro emprego lá, entrei no Santo Antônio da Vila Solto. Olha depois, a importância da CIPS, né? Muito importante. Mudou, fala que mudou. Isso aqui não serve para nada, mudou a minha história. Então fiz o primeiro cursinho lá, como se comportar lá na entrevista, como você... Enfim, o basiquinho ali, né? De começar no trabalho ali, o ofício, né? E aí depois fui por confiança. Aí passei em vários lugares, sabe? Trabalhei numa fundilaria, de um vizinho ali próximo, que aí entrei na Dolar. Que aí a Dolar, que eu entrei com 16 anos na Dolar. E ali, auxiliar. Ali eu entrei como lavador de peça mesmo, né? O básico, tá certo. O básico da mecânica, né? Não tinha estudado nada. E aí fui me desenvolvendo. E aí quando eu tinha já 18 anos, 19 anos, já era técnico de manutenção. O Sandrão lá, Luciano, o seu Luiz, Lair, um abraço para vocês aí que acreditou no menininho de calça larga. Ele fala, né? Naquela época eu vestia aquelas calças de hip hop, skatista, a famosa calça de skatista. Né? Ficava parecendo a cueca lá. O finado macarrão que trabalhava chamava de pintinho carçudo. Eu sou baixinho, né? E colocava aquelas calças largas, né? Então aí foi minha carreira profissional. E depois disso eu abri minha empresa. Então eu saí da Dolar, trabalhei acho que uns 10, 12 anos lá. E tive as dificuldades ali também, né? E casei. Aí tive minha filha com 20 anos, né? Casei com a Ariane, né? A Ariane tá assistindo aí. Um abraço aí, Ariane, ter aguentado até hoje aí, né? As dificuldades juntas. E a Laísa, minha filha, que eu falo assim, que eu tive uma experiência com 18, 19 anos que mudou muito a mudança de mente mesmo, né? Eu conheci um amigo especial e esse amigo, todos esses traumas que eu vivi, ele ajudou a superar. E aí esses conflitos eu consegui superar, comecei a mudar a minha cabeça, comecei a ser mais proativo, voluntário, comecei a ler mais, que eu tinha, até os 20 anos, acho que eu não tinha lido um livro completo na minha vida. E isso começou a mudar a minha mentalidade. Então, teve esse olhar para o voluntariado, por amor ao próximo, fazer alguma coisa, né? Quando eu comecei a desenvolver isso na minha vida, eu falo que eu comecei a mudar muito. Comecei a superar, comecei a desenvolver o dom do perdão, né? Que é difícil a gente... Então, acho que isso é um pouco da minha fase ali de história ali, de início. E interessante, você falou, começou a entrar na questão amor ao próximo, compaixão, né? São valores aí, né? Valores. E você, Marco, como é que foi a formação de valores ali? Como é que onde você conseguiu entrar, conseguir agregar valores ali? É claro que um pouco a gente tem da família, mas o meio que a gente vive fala muito, né? Sim. Diferente do Anderson, né, eu sempre falo, a gente conversa bastante, eu tive uma família assim que eu posso considerar estruturada, meu pai e minha mãe, eu acho que... Muita base. Base, assim, amor, nunca faltou nada, né? Meu pai é um exemplo de homem, hoje falecido, mas um exemplo de homem, nunca vi ninguém bater na porta para cobrança, um homem que sempre honrou a palavra, né? Então... Isso ajudou bastante. Era aquela pessoa que ele, para comprar as coisas, né, de juntar e depois ir lá comprar, não entrar em financiamento. Não dava um passo maior que a perna. Nunca. Né? Então, assim, são grandes valores. Valores. Então, essa firmeza a base foi muito importante. A família foi
formador de valores para você. Com certeza. E meu pai e minha mãe cristão, católicos, né? Aham. Eu fiz, né? Fui lá, fiz primeira comunhão, né? Toda aquela parte, né? Só que em 2021 eu passei por um momento bem difícil, né? Na minha vida, que foi uma separação no casamento mesmo. E eu tinha um amigo, né? Dessa época aí Do seu casamento. do meu casamento. Certo. Eu tenho um amigo, né, que é o Marcos Malta, Marcos também, e ele já estava frequentando uma igreja cristã, né? Certo. E ele falou: Marcos, vem aqui, eu estou frequentando um lugar bem bacana, né? Vem conhecer, né? E eu fui. Então ali estava um momento Você bem estava num momento quebrantado, necessitado, entendi. doloroso, né? E de essa vida. importância de ter um amigo que olha pra Sim. gente, estende a mão nessa hora, né? Sim. E eu fui e lá eu me encontrei, né? Eu já tinha essa base Uhum. pelos meus pais, né? Cristão, católico. Uhum. Mas ali eu tive um encontro realmente, né? Esse amigo que o Anderson falou aí, especial, né? Que é Jesus realmente, né? E aí eu tive um encontro, né? E foi curando esses traumas, né? Essa ferida. E você vai se relacionando com outras pessoas ali também, né? Com aquela mesma base de encontros, valores, princípios, né? isso aí. E era uma igreja que fazia encontros, né? Nas casas. E eu fui discipulado por uma pessoa, por esse mesmo amigo Marcos, que já estava há algum tempo, né? Andando ali com Cristo, e isso me ajudou muito, né? Então acrescentou aquilo que lá na minha parte de criança, juventude, eu recebi em casa, mas acrescentou mesmo aquele encontro mesmo, né? De eu conhecer, não só por escrito ali, mas eu conhecer mesmo a Deus, né? A Jesus, né? Então transformou muito assim minha vida. Entendi. Isso aí são chaves na nossa vida que agregam, né? Sim. E isso acabou entrando na tua vida, fazendo parte do dia a dia. Nós, como desde tudo, né? A gente acaba tendo os valores em casa, no trabalho, e aí acaba tendo o ponto a mais, né? Começo a olhar para o próximo. Exatamente. E aí eu quero entender, primeiro com o Anderson, como é que foi esse processo aí? Então, o meu foi parecido com o do Marcos no sentido do convite do amigo, né? Eu tive um amigo também que a gente cresceu junto e ele também me convidou. Eu estava numa fase, eu estava com 17 para 18. Quando a gente é jovem, adolescente, ali a gente tem alguns sonhos, né? Eu lembro que naquela época eu queria ter um carrão, uma cidade motona. difícil, né? Cidade difícil. Cidade é mais sonho do que capacidade. Só que você queria ter o carrão, ter a motona para você fazer sucesso com as menininhas, né? Com as meninas, né? É a idade que o parecer vale mais do que o seu. Né? E aí eu lembro que com 18 ali eu já tinha comprado a minha primeira moto, eu tinha um emprego fixo lá, já tinha a minha profissão, já tinha um salarinho legal. Parcelei um monte de vezes lá, mas comprei minha primeira motinha, uma CG, acho que 98. E acho que já tinha 2 anos. Farolzinho quadrado, né? Farolzinho quadrado, E aí eu tinha um amigo que tinha uma moto igual, que é o Everton, que é o Grilo. E a gente estava nessa fase, né, de namorar, de ficar com as meninas e tal. E até engraçado que eu conheci a Ariane, que é minha esposa, através dele, né? Ele tinha conheci ela também. E aí ele se machucou uma vez, ele falou, vai lá, fala com a Ariane e tal, não sei o quê. Mas eu tava ficando com umas 2, 3 meninas naquela época também, né? Então ele também na mesma pegada e tal. E aí depois de um tempo, uns 6 meses depois, acabei assim, se interessando mais pela Ariane, a gente conversando mais, trocando ideia, e ela me chamou também para ir na igreja. E a igreja que o Everton ia também. Foi num acampamento de final de ano. Final de ano, não, de carnaval. E aí nesse acampamento... Aí eu falo que eu vivi uma experiência espiritual ali muito forte. Um retiro de carnaval. Um retiro de carnaval. E ali mudou algo dentro de mim que não dá para explicar, não tem como explicar. Entrou algo mas que preencheu um vazio. Algo que preencheu um vazio. Eu lembro que um mês, acho que uns 15 dias depois eu assisti um filme. Esse filme
me falou muito comigo. Eu estava sozinho no meu quarto, esse filme mexeu comigo de uma Fala forma o nome que... aí, pô, pro nosso É? Fala o Não, nome. é um filme forte, A Filha do General. Filha do General. A história que aconteceu com aquela moça mexeu muito comigo. Certo. É uma história que ela foi abusada por vários homens. Essa parte também comigo falava muito. Eu estava nessa fase de meninas, de sexo, dessas coisas. E eu falei, esse sentimento que eu tava ali também na flor da... Que é a flor da pele da idade do homem, né? Estudando um pouco. É o instinto, né? É o instinto. Do homem de... E aquilo e a falou, eu caça. não quero isso pra mim. Eu não quero esse sentimento pra mim. E se Deus pode tirar sentimentos que a gente tem em vários sentidos, né? E aí ali tinha um pouco de ódio no filme, tinha vingança, tinha ódio, tinha... e aí todo esse sentimento junto tinha no filme. Entendeu? Que é um pouco que eu tinha de mágoa do meu pai, sabe? De vingança e os sentimentos que tinha ali, tratou tudo. E aí eu comecei a liberar perdão para as coisas e mudar minhas atitudes em relação a muitas coisas, né? E aí foi o tempo de maturidade crescendo ali, como o Marcos falou. Aí o Levi, né, que é o meu pastor até hoje, né, amigo de pescaria, Levi Momes, hoje ele é secretário lá na Endurbe, né? E ele me ensinou muito também, o Valnei. E eu conheci uma turma também que fez um diferencial grande, que é um pessoal que chama Jocum, Jovens com uma Missão. E esses caras, eles fazem um diferencial muito grande. Até começou lá num americano, lá, o Lori Cunningham. É uma escola de formação de missionários, não é isso? Na verdade, o que ele fez no começo lá? Ele pegou uma casa e começou a pegar jovens para ajudar as pessoas, em várias áreas. Ele começou pegando jovens e indo em ilhas, que fala, né, na época lá, para levar uma palavra, mas também ajudar as pessoas, ajudar as famílias que passavam por necessidade. Ações sociais. Né? Ações sociais com Entendi. um cunho cristão ali, de ajudar Entendi. as pessoas, né? De falar também do amor de Deus. E me inspirou muito. E tinha uma base aqui. E essa base tinha aqui, chamava Vila do Louvor. Era uma chácara. E isso, eu queria contar essa história porque isso mexeu muito comigo, na forma também de mudança de pensamento. Ali tinha um pessoal assim que realmente se importava com as pessoas. Eu estava naquela fase um pouco de religião, de pode isso, não pode aquilo. Na igreja ela tem um pouco essa questão das doutrinas, né, bíblicas, e que é muito importante, acho que, para a vida. Mas ali era algo muito natural, sabe, de relacionamento, sem muita regra. Que hoje, quando você vai educar, você começa a colocar muita regra, o jovem dá uma espanada, né? E eu estava nessa fase, então você começa a falar, não pode isso, não pode aquilo, de proibição, parece que é pior, né? Mas ali tinha uma galera espontânea. E foi ali que eu comecei a ter uma mudança maior ainda de pensamento e querer mais desenvolver esse lado de ajudar as pessoas com espontaneidade. E eu tinha um problema, a questão de ajudar, e às vezes ajudar envolve recurso, envolve dinheiro. E era difícil você hoje colocar a mão no bolso e ajudar. E ali teve uma história que chega até em você, Fábio. Talvez você não vai saber. Eu lembro de duas pessoas que estavam ali e eles estavam fazendo um culto de renúncia, aquilo que você ama mais que Deus, né? Ou que atrapalha a sua vida porque você idolatra muito aquilo, né? E às vezes é um pouco isso. E tinha um jovem lá que tinha uma moto. Olha o sonho, né? Você vê o sonho nosso. E ele tinha uma moto. E ele pegou essa moto, Fábio, e doou para um missionário que estava lá. Chamou Legário. O Marcos conheceu esse cara. Hoje o Legário está na Nova Zelândia. Ele desenvolve um trabalho junto com a prefeitura, com o menor infrator. Esse cara. Caramba, que legal. E a história desse cara me mudou. Porque nessa situação, quando ele recebeu essa moto, eu falei, nossa, eu poderia estar no lugar dele, né? Que é o interesse, né? Meu sonho era ganhar essa moto. Tá jogando fora. O cara tá dando. Não, e o cara tá dando pro outro, né? Uhum. Aí, alguns meses depois, eu estava numa reunião lá também, porque eles faziam uma reunião semanal e abria para o pessoal vir. Sim. E era tipo uma reunião, tipo um culto ali, né? Que eles compartilhavam essas histórias legais. E de missionários que ia ajudar uma pessoa, até em outros países, era bem legal. E aí ele estava no Mato Grosso, ele vendeu essa moto, comprou um carro, comprou um Logos na época, que era um carro, naquela época era um carro do ano, vamos dizer assim. Boa. E aí ele estava lá é um trabalho numa tribo, ele deu o carro pro cara da tribo lá. Aí eles estavam fazendo uma campanha
Fizeram lá, desafiaram o pessoal que estava lá nessa reunião para comprar a passagem para ele voltar. Ele não tinha nem a passagem para voltar. Aí, e isso mexeu muito comigo, né? Os valores que eu tinha. Isso mudou muito dos valores. Você preocupado aí no material? Eu preocupado, os caras totalmente... falam, os caras desprendidos e ajudando as pessoas, preocupados em ajudar as pessoas. Isso teve uma mudança muito grande para mim. Entendeu? E aí depois eu tive uma experiência que roubaram essa minha motinha. E aí eu falei, Deus, nossa, eu tô pagando, eu tenho um carnê boleto e tal. lá com você. Boleto comigo. E a maioria dos amigos meus que tinha moto da época, tinha uns 2 que tinham roubado e perderam. O Paulinho, que trabalhava com... Não achava mais. Não achava mais. E aí naquela mesma madrugada eu falei com Deus, eu tava num grupo de oração ainda. A gente foi na oração, eu deixei a moto na frente sem trava. O dia que eu tirei a trava, porque tava vibrando, riscando o garfo da moto lá, eu falei, vou tirar que vai riscar o garfo da moto. Roubaram a moto. E foi o dia que eu peguei, eu lembro que 4 horas da manhã eu recebi a ligação, acharam a moto. E assim, eu consegui dormir ainda, né? Porque eu cheguei em casa, acho que era 1 hora da manhã, e roubaram. Eu orei e falei... Mesma noite. Aí, entrando em Reginópolis, Isso é poder da oração, né? o guarda me ligou, falou, você é o Anderson, tal, assim, eu falei, sou eu. Ele falou, vem, a gente encontrou a sua moto, que você fez o boletim lá, tá aqui em Reginópolis, tava assim. Cheguei lá, não tinha um risquinho a moto, nada. E foi a primeira vez que eu dei a maior oferta. Depois dessa, eu me desprendi o meu bolso, eu falo, né? E aí, para finalizar essa história, eu fui consertar uma máquina de uma cliente que ela ia na sua igreja, Fábio. Na sua igreja. E eu não lembro o nome dela. Ela morava aqui na Ralinha Aidar, não lembro o nome dela. E ela contou, depois eu já estava com a Wise e tudo aqui, mas ela contou a história dessa chácara, que eu ia lá aprender isso daí. Sim. E essa chácara, quem era dono dessa chácara era a igreja de vocês que emprestava para esse pessoal. É isso mesmo. E aí ela falou ela falou que a família que doou essa chácara tava passando por uma fase financeira difícil. É isso mesmo. E o Davi, que é o pastor Davi, devolveu essa chácara para a família. Foi isso mesmo. Cara, isso fechou comigo de uma forma que hoje eu não tenho apego a nada. Ele ofertou a chácara para a igreja numa época boa, né? Eu não conhecia ele, mas ouço falar a história. E a igreja usava essa chácara para as missões ali, para os fiéis e tal. E de repente esse homem descobriu que esse homem estava ruim, numa fase financeira péssima. E aí o pastor falou, não, nós temos que devolver para ele isso, para ajudá-lo, enfim, acho que venderam e usaram como recurso, mas foi por aí mesmo. Foi uma história que isso mostra pra gente o quão material às vezes não tem que valer tanto, né? Sim. Nós temos que usar ele, mas não idolatrá-lo, né? Usar as coisas materiais. Mas isso me curou de uma forma nessa área. Entendi. Que hoje eu não tenho apego nenhum, tanto que quando teve na transição da Wise ali, eu fechei a empresa. Enfim, né? Eu abri mão de tantas coisas financeiras que talvez se eu não tivesse passado por essas experiências com eles, de entrega, de renúncia e de valorizar mais as pessoas, as vidas, né? Do que o dinheiro, né? Tem uma frase no final do filme do Hobbit lá, Senhor dos Anéis, que ele fala que se os homens valorizassem mais as famílias do que o ouro, o mundo seria melhor. Então, acho que essas vivências me trouxe uma maturidade muito grande nessa área, que eu acho que prende muitas pessoas nessa área, né? Por isso, né? Mas, enfim, verdade, mas vamos lá. Da minha história. Muito bom. Aí, vocês dois relataram uma coincidência de valores aí. Ambos entraram no cristianismo, né? Numa certa fase da vida, uma fase já jovem ali, um pouco conflitante as ideias, as cabeças, né? Você numa situação emocional ruim, né? Deprimente, vamos dizer assim, né? Onde está por baixo. Eu falo que o cristianismo ele é mais do que uma religião, é um estilo de vida, né? E ele agrega na gente valores que são fundamentais, que inclusive fundamentaram a sociedade ocidental, né? Sim. As leis da sociedade ocidental são baseadas em valores cristãos, né? O amor ao próximo, a compaixão, né? Mas também a punição sobre as coisas erradas, né? Sim. Enfim, e como você, Marco, conseguiu chegar depois lá, encontrar conta pra gente aí, você estava lá nessa fase, como é que você encontrou o Anderson?
Primeiro, até voltando nessa parte, né, da conversão, vamos assim dizer, né? Aham. E a questão do olhar para o próximo, eu costumo dizer que minha mãe também foi muito exemplo, né? Certo. Foi o primeiro exemplo ali, porque minha mãe, em determinado momento, ela até contrariando um pouco do meu pai, ela quis adotar uma criança, né? Isso é um exemplo É. de doação enorme. Isso, na verdade, ela era minha prima, né? Meu primo se envolveu com uma pessoa, né? Já era casada e a mulher quis abandonar essa criança. E ele Triste. pegou, acabou de nascer, ele pegou lá no hospital, levou para minha mãe e falou: olha, a senhora não pode cuidar aí por 30 dias que eu quero vou resolver a questão Sei. de uma moradia e vem buscar. Minha mãe pegou e falou: não vou ficar com ela. E aí meu pai era até, eu lembro, nessa idade ele não tinha entre 10, 11 anos. Eu tenho uma irmã mais velha, tinha uns 14, 15. E a gente viu um momento ali meio de conflito deles, né? Porque ele não Ele queria, não queria, ela queria. e ela queria, mas acabou essa criança ficando, né? E, e depois de algum tempo meu primo voltou, né? Querendo que realmente pegar, né? A Mara, que é minha irmã mais nova. E minha mãe falou: não, já fui no juiz, já tenho a guarda, né? Então aquilo ali marcou bastante, né? Essa questão de olhar para o próximo, de ajudar. Então eu falo que minha mãe é o meu primeiro exemplo, né? Nessa questão. A adoção é um gesto muito lindo. É um Sim. gesto de doação, porque eu falo que o filho é o maior investimento da vida. Né? Exatamente. Em todo sentido. De tempo, financeiro, de atenção, mas a recompensa é maravilhosa, né? Sim. E é bíblico, né, Fábio? Ele está ali falando, né, que a gente Família, deve né? cuidar das viúvas, né? E É verdade, dos dos órfãos. né? Isso é ação. E esse é ação. Social, Então, é verdade. ali foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro, esse entendimento mesmo, né? Com do que 11 anos já virou uma chavinha ali. Com certeza. Falou, esse aqui... De cuidar, e a gente pegou um amor tão grande, né, por essa criança, né? Aham. E a gente, hoje, né, que é minha irmã, e a gente ter essa consideração. E aí depois, com esse encontro mesmo com Cristo, isso se acentuou mais, né? Sim. E eu estava ali na igreja a qual eu frequentava, que é a Bereana, Batista Bereana. Eu já estava com uns 5 anos ali de conversão, né? Estudando a Bíblia, sendo discipulado, né? Tinha esses encontros na residência, né? Que a gente chamava de célula ali. E o coração começou a arder, né? Fala assim: olha, me sinto uma pessoa, né, preparada, né? Já recebi tanto, né? Eu quero agora fazer, quero ajudar, quero ir, né, falar desse amor de Cristo, né? Certo. Compartilhar desse amor de Deus com as pessoas. A vontade de transbordar aquilo que você sentia que era muito bom. Ardendo no coração, né? E tudo que eu estava trabalhando ali no dia a dia, eu de alguma forma eu queria fazer diferente, fazer algo que pudesse realmente impactar, primeiramente, né, o mais próximo que eu estava, né? O bairro que eu estava, a cidade que eu estava. E nisso, eu lembro que veio de São Paulo um grupo chamado Extreme Impact, Uhum. na nossa igreja, né? E eles tinham essas ações artísticas, né? De dança, coisa que eu vivi lá na minha juventude, né? E eu falei: poxa vida, né? Isso eu conheço um pouco, por que não... Tem um talento, tem né? um talento, por que não usar isso também, né? E nesse passado do Extreme Impact, que era um grupo evangelístico, podemos dizer assim, né? Ah, Em era Bauru, evangelístico que usava dança como Dança, comunicação. Tipo meios Kings Kids da artísticos. Jocum. Trabalho de legal. férias, que eles levavam A linguagem de cultura, comunicação deles é artístico ali. Artístico, E abre bem, né? Pega uma turma que normalmente não vai parar para ouvir sobre o Exatamente. ensinamento, mas
vai querer dançar junto, vai querer aprender uma cultura ali. E desde da minha conversão eu tinha algo de chamado assim para trabalhar, via que tinha chamado para trabalhar com os jovens, ali mesmo na igreja. Certo. Já comecei, né, a desenvolver alguns trabalhos com a juventude que tinha ali. E no passado do Extreme Impact, o Anderson também se envolveu com eles, mas ao mesmo tempo a gente não se conheceu nesse período que eles estavam aqui. Eles ficaram 30 dias em Bauru. Entendi. Né? Então eu tive um contato com alguns deles, o Anderson também, mas a gente não se encontrou. Né? E passados esses 30 dias, alguns dos jovens que fizeram parte daqui da cidade também, desse movimento que passou, um deles também foi minha filha, que também, né, ela foi para as ações do Extreme Impact. A gente resolveu com esses jovens dar continuidade nesse trabalho. Falei, olha, vamos, né, conheci alguns deles, falei, olha, vamos pegar esse trabalho e dar continuidade dentro daquilo que a gente pode, das possibilidades que a gente pode fazer aqui em Bauru. Uhum. E aí o Everton, né, o Grilo que ele citou aqui, era um amigo em comum. Entendi. Eu conhecia também o Everton e o Grilo. A gente tinha já feito algumas reuniões para dar o início desse trabalho e o Anderson não foi, mas o Everton tinha ido, né, nesses encontros, nessa primeira elaboração do que a gente ia fazer, e o Everton compartilhou com o Anderson também. Ele falou, olha, o Anderson, conhece o Marcos, né? Ele está fazendo um trabalho assim, 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 né? E em determinado dia o Everton levou o Anderson até em casa. Né? E isso lá em 2006, acho que no finalzinho de 2006. E aí eu lembro que a gente ficou horas ali em casa, né? Conversando, tendo as mesmas ideias, bateu muito, né? Aquilo que a gente... se encontraram. Se encontraram. O Everton foi um elo de ligação ali entre os dois. O fogo, né? se juntou com a gasolina, o negócio esquentou. Que legal. Exatamente. E aí estamos até hoje. Até hoje. Isso foi em que ano? Vamos lá. 2006. Se a memória é boa. 2006. 2006. Essa sementinha plantada lá atrás por um pessoal que veio fazer um projeto evangelístico no formato de dança. Olha só, hein? Que gerou. O que a gente sentia muito, assim, eu naquela época, o que eu sentia muito, assim, eu também jovem, o mesmo sentimento que o Marcos tinha, que era a questão da arte, que estava aqui no sangue, né? A gente fala que está no nosso DNA. Eu tinha a questão do esporte, mas eu tinha muitos jovens ali, que eu era, nessa época, era líder de jovens da igreja local aqui que eu participava. E tinha mais de, sei lá, 70, 80 jovens nessa época. Tinha o grupo de rap, o GDL, que era o Tigo MC, a Dani, o Everton era desse grupo de rap. E os meninos precisavam de estrutura, de espaço para poder desenvolver o talento que eles tinham. Na música, na dança, incentivos, né? Então, quando o Marcos falou, eu conheci o Rubens, que é o diretor da Extreme Impact, né? Na verdade, a minha conexão com a Extreme Impact é que eu fazia a agenda do pessoal da ITED. Porque eu tinha já uma articulação, eu conhecia algumas diretoras de escola, porque o meu grupo de jovens ia nas escolas fazer esse trabalho de teatro, de música, de dança. E esse time da Jocum fazia também esse trabalho. E aí eu era o cara que ia na diretoria e abria a oportunidade. Falava, tem um projeto assim, assim para jovens, pode vir trazer uma apresentação e tal. E o Rubens fez essa conexão. Na verdade, o pessoal do Conselho de Pastores fez essa conexão, né? E aí foi quando eu, consolidou esse trabalho, né? Bateu a mente, o pensamento. E esses jovens começaram a vir com esse mesmo sentimento que a gente tinha. A galera queria o esporte, a dança. Cheio de energia. Precisava de um direcionamento ali para... Tinha essa vontade também de fazer algo. Entendeu? Eu falo assim, que eu sempre gosto de falar que são amigos que se juntou. E o Marcos foi o início, mas veio aí Tigor, o Everton, toda essa galera começou a se juntar e colocar essa energia. E teve alguns que deram nome, né? Então assim, eu acho que foi uma construção coletiva. Coletiva, né? Sim. O nome mesmo não surgiu minha do Anderson, surgiu de um outro integrante, né? Que tinha essa perspectiva, tirou também de um texto bíblico, né? Mas que ajudou nessa consolidação. Explica aí o nome. O Wise Mad significa sabe a loucura, né? E tem um texto em Coríntios que ele fala que
que a loucura, né, desse mundo que a gente vive, para Deus, às vezes, é sabedoria, né? E a gente acha A sabedoria de Deus... E a sabedoria de Deus para muitos é loucura. Exatamente. E a gente via que batia perfeitamente. Se conectava, né? É por causa das escolhas, né? Então, quando a gente fala de sabedoria, o ser sábio é fazer escolhas. Boas. Boas. Só que assim, na época a gente também enfrentava muito preconceito até mesmo dentro da religião. Até hoje tem muito preconceito dentro da religião. Em relação a algumas coisas, né? A comportamentos, a condutas, a uma vestimenta, ser um tatuado, ser de brinco, piercing. O skatista naquela época recebia muito preconceito. Muito, entendeu? Igreja que diz que isso aí não é punitivo. Entendeu? Então assim, a loucura tem a ver com essa questão do radical, do estereótipo, entendeu? E a sabedoria é o quê? Tudo bem isso, o estereótipo, não tem problema. A gente e é o que a gente era, do hip hop. A galera vê o Marcão, o Combo Box com o radinho aqui, e aí toma em quadro da polícia. Então é um pouco disso, do nosso DNA, da loucura, mas o sábio, que é o que está lá no coração, que a Bíblia fala que o que contamina o homem, não é o estereótipo, não é o que sai, mas o que está lá dentro. Isso. Entendeu? E o que está lá dentro é a sabedoria e a mente boa. Entendeu? E o caráter, o caráter, manter o entendeu? caráter intacto. São os valores. E isso foi o que a gente queria transmitir, que a gente encontrou. Então eu me encontrei, eu me encontrei como ser humano, curei os meus traumas, Jesus me ajudou a me encontrar, porque eu estava perdido mesmo, né? Eu vinha com vários sentimentos que só ia fazer o mal para mim. Eu vinha na tocada do meu pai. E isso trazia muito sofrimento. Trouxe muito sofrimento para minha família. E aí eu tive essa virada. Então eu queria isso para esses jovens também. Então o que eu queria para esses jovens, a gente fala, não é levar uma religião, levar uma igreja. Não, eu queria levar isso que me curou. Entendeu? Esse amigo. O tesouro. Isso. Que você falou, não, isso aqui faz muito bem. Só que aí. Os outros têm que saber. Só que aí quando você vai fazer isso, começa a ser um monte de regra. A religião cria um monte de regra. Tanto que a Wise hoje, a gente não tem religião. Não tem uma assim, entre aspas, né? A gente tem esse amigo que é Jesus, que é o Evangelho, que é esse que cura. Entendeu? E a gente compartilha entre amigos, entre reuniões, mas a finalidade nossa é ajudar as pessoas. É ajudar, aconselhar, é ser um bom amigo, é às vezes ajudar financeiramente também, colocar a mão no bolso. Não tem jovens que a gente ajuda a pagar a faculdade, ajuda numa dificuldade na conta de luz, entendeu? Enfim, compra uma máquina fotográfica para virar um profissional, que o Marcos fez com a Dai, que tem a história da Dai, entendeu? Então é um pouco isso. E a gente reflete o amor de Jesus em ações, entendeu? Não, às vezes, ficar lá, sabe, levando uma... É importante você ler a Bíblia, conhecer o que Jesus ensinou, que é ser bom, né? Que é a regra principal de Jesus. Mas é importante também estar junto com a pessoa. As obras, né? As obras. A fé sem obras exatamente. É incompleta. Eu acho que assim, se você seguir ali o que Jesus fala, a gente pegar o Novo Testamento, que né, está baseado na vinda de Jesus, não tem como dar errado, né? As pessoas têm tanto preconceito às vezes, né? Mas ele só fala de coisas boas, né? O preconceito é até difícil de entender, né? Porque que as pessoas tentam banir, né? As pessoas se apegam mais aos detalhes. Detalhes, né? Sim. Que a religião ela causa muita divisão, né? Detalhes, comportamentos. Sim. E às vezes o essencial, né? O essencial mesmo acaba ficando em segundo plano. O resumo, né? Dos 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo. Que é preservando o caráter, né? Nele. E ao próximo. Como a ti mesmo. É isso aí. Mas que história bonita. Nós chegamos então no ponto onde nasceu a Wise Medicine, né? Sim. E você estava numa fase de juventude, uma fase conflitante, né? Uma fase que realmente as oportunidades começam a passar na frente, as escolhas, né? As emoções acabam sendo inimigos fortes e a gente acaba não conseguindo às vezes lidar, né? O jovem não consegue enfrentar aquela emoção, aquele problema e acaba caindo, buscando uma alternativa. E nessa busca, vocês encontraram exatamente o cristianismo, vocês encontraram o amor de Cristo. Sim. E a transformação que tudo isso trouxe, né? E aí vocês resolveram partir para essa missão maravilhosa, que é
um amor ao próximo, né? Que é um auxílio, que é uma estender a mão. Agora eu queria que você, começando pelo Marco, se coloque agora no lugar daquele jovem que você era, para você falar para ele, você dar uma mensagem para ele hoje. Esse jovem que está com a cabeça meio atordoada ainda, pensando em todas aquelas possibilidades que a vida tem, né? O que você falaria para ele hoje? Acho que primeiramente deixar muito de lado a questão de mídia, sabe? Do que fala, questões políticas, né? E realmente entender que se você pegar a Bíblia e orar a Deus com fé, né? Ele vai te dar o caminho. É um caminho que muitas vezes não é questão só financeira, né? Se for para ir você trilhar para esse caminho do financeiro, que seja, mas que você consiga entender que tem sempre um próximo do lado. Então, de repente, Deus pode estar te levantando para ser realmente um homem afortunado, mas que você não precise de toda essa fortuna só para si, né? Você pode, da mesma forma, ajudar a pessoa. E você que, de repente, acha que é pequeno, Deus pode fazer muitas coisas, né? Eu pego, por exemplo, o exemplo do Anderson, eu vejo sempre ele falando, né, questão de quebrar, né, maldições, né? De repente acontecer algo na família dele, que nós falamos aqui hoje, né, por exemplo, a minha foi diferente, mais estruturada, dele teve um monte de conflito, mas aqui ele chegou, né, um homem de Deus, família ali unida, com a filha, né, então é para todos. Conseguiu plantar algo diferente do que colheu lá atrás, né? Exatamente. Então, não importa o momento que você esteja, né? Esse amigo que a gente tem que nos impactou e tem trazido, né, na questão da Wise, ele pode transformar a sua vida também. Acho que essa é a mensagem. Eu lembrei de um caso que acho que vale a pena você relatar. Você tinha uma carreira ali, você estava seguindo, né? Uma carreira. Em que momento você falou assim, eu vou abrir mão disso? Eu vou mudar o jogo, o que eu faço hoje. E aí? Foi esse contato que o primeiro lá, o menino lembrando da minha mãe primeiro lá, né? Com sim. 10, 11 anos ali, na adoção de uma outra pessoa, né? Que não tinha um elo de sangue, e o encontro com Jesus mesmo, né? Aí isso realmente me transformou. Fala, Marcos, sua missão é outra, né? E por mais que eu fosse pelo aquele caminho, como eu cheguei a citar que eu estava ali no ramo financeiro, crescendo, numa empresa realmente relevante, tinha, né, a possibilidade de ter um carro da própria empresa. Viajava, ia para Bahia todo ano. Viajava né, porque batia meta e com essa meta você tinha as premiações, né? Mas não me satisfazia totalmente. Aí você chegou lá, pediu a conta. Pedi a conta em 2010. Vou largar a mão. 2010, o pessoal que está mais próximo sabe dessa história, o Anderson é um deles, né? Falei, Anderson, não dá. Para a gente alavancar mesmo a questão da Wise, a gente tem que deixar de lado essa parte só do voluntariado e se dedicar mesmo, né? Então eu acho que eu fui o primeiro ali a tomar essa decisão. Ele foi o primeiro funcionário tempo integral da Wise sem salário. Teve muitos depois dele, viu? E tem ainda até hoje. Tem gente trabalhando integral e dá fé, viu? E Deus honrando ali. A gente fala fazendo tenda, né? A gente faz tenda. Então a gente, na época também a gente fez outros negócios, né, Marcos? Pra gente ter uma renda, então não ficar totalmente descoberto. Mas atitudes como essa, loucura na cabeça de muitos. Essa é a loucura. Sabedoria que a ver com o Jaconome, faz parte, né? É isso aí. É isso, mas isso só é possível assim, com a fé, né? Que é aquilo que você ainda não consegue ver, mas o coração, por esse encontro, né, com Cristo, faz que você tome essas decisões. E ali você se dedicou 100%. 100% nesse até projeto hoje. Bonito, esse projeto lindo da Wise, que você que ainda não conhece, eu convido. Tem muita matéria aí, muito material. E tem inclusive um vídeo no começo do nosso podcast explicando o motivo do Wisecast, né? Que
é realmente colocar as histórias inspiradoras, bonitas, que nós estamos fazendo aqui agora. E Anderson, e você? O que você me fala pro jovem que estava na sua idade lá, com uma família desestruturada, com problemas dentro de casa, com perguntas sem resposta? O que eu gosto de deixar de mensagem é assim, o ser humano, eu tento estudar um pouco a psicologia humana, né? E o comportamento humano, a mente humana. E eu procuro as respostas. É difícil você não ver algo, né? Poxa, que nem a fé. Porque a fé é algo que você não vê. Mas eu olhando para eu, Anderson, eu vejo que hoje eu sou composto por carne, que tá todos os meus desejos aqui. Uhum. Então eu tô com sede, eu vou vir aqui beber água. Uhum. E a carne é assim, onde estão os nossos desejos, nossas vontades. E muitas das nossas vontades não é tão boa. Então tem vontade, tem a vontade que está na carne, às vezes que eu quero poder. E às vezes pelo poder a gente passa por cima das pessoas. Uhum. Porque eu quero poder. Eu quero dinheiro, eu quero a fama. O prazer, uhum. Entendeu? E às vezes a gente desrespeita o nosso próximo, né? Desrespeita uma parceira, uma companheira, por causa do prazer ali, né? E isso é carne, que é do ser humano, que é normal, ela tende ao erro. Só que o que fez a diferença para mim foi eu evoluir essa parte espiritual. Eu entender que existe o espiritual sim, que é a alma e o espírito, e ela precisa ser alimentada. E hoje a maior parte das pessoas bem-sucedidas, ela desenvolveu uma espiritualidade. Uhum. Pode ver, Gandhi, os caras aí que têm um destaque, o próprio Jesus, que hoje Augusto Cury fala muito, né, do comportamento de Jesus. Ele tinha esse comportamento, ele foi o homem, ele era Deus, veio, se fez carne, habitou entre a gente para nos ensinar que é possível a gente superar esses desejos, esses desafios e escolher. Então, o que eu recomendaria para os jovens, para os empresários, os amigos que estão assistindo, pare para pensar um pouco nessa parte. O que você tem alimentado a sua alma, o seu espírito. E boa parte das doenças que a gente desenvolve hoje, que afeta o coração, está na alma. Então, a questão do perdão, a questão do amor ao próximo, a questão do respeito. E isso adoece o ser humano. Adoece a nossa mente, né? A gente fica cego e faz escolhas que prejudicam a gente. Então, o que eu queria deixar para você é parar para pensar um pouco. E Jesus, ele tem muitas respostas sobre isso daí, Fábio. Entendeu? Então, acho que é o se encontrar. Quando eu me encontrei, quando o Anderson se encontrou nessa parte, de entender que ele não é só carne, que ele não é só desejo, mas que tem algo a mais para ele, que Deus tinha para mim algo a mais. E eu me encontrei em Deus, descobri quem eu era, e aí começou a mudar as minhas atitudes. Entendeu? E isso mudou muito na minha vida. Mudou as minhas escolhas, mudou os meus relacionamentos com as pessoas. E aí eu comecei a melhorar e evoluir. Entendeu? E hoje eu posso falar que eu cheguei até aqui hoje porque eu tive essa percepção e comecei a dedicar um pouco tempo mais para o meu espírito ali. E aí leitura ajuda, amigos que estão buscando esse caminho, né? Uma igreja, a religião, né? Acho que é isso que eu deixaria para as pessoas aí. E aí as suas atitudes vão mudar. Excelente. Entendeu? Excelente, gente. Olha, acredito que hoje mais uma etapa cumprida, né? Uma história de impacto que vocês trouxeram aí. Uma história que com certeza muitas vidas foram impactadas, estão sendo impactadas pelo trabalho, pela dedicação que vocês lá atrás tiveram, né? E ainda irão ser, né? Você vê como um simples gesto, né? Um pessoal que veio aqui um dia e colocou para vocês uma mensagem, plantou uma semente, fez com que se unissem num único propósito, com valores semelhantes e formassem esse time de sucesso, né? Que hoje faz o quê? Replica, né? Multiplica aquilo que um dia lá atrás foi recebido de graça, né? Sim. De graça, mas que custou a dedicação das pessoas, né? Custou carreiras, custou tempo que é o que a gente hoje valoriza bastante, né? É escasso. Sim. Muito bom, gente. Para mim foi mais uma vez maravilhoso estar aqui, conhecendo, apresentando para vocês um pouco da história desses pilares aqui, né? E junto com outros na época formaram essa instituição linda chamada WISE, que impacta Bauru, que trabalha na periferia, com aquela criança que hoje tem uma família às vezes desestruturada, ou não tem uma base de valores boa, mas tem lá na casa, mas tem sai da rua para entrar num projeto para agregar valores, né?
e ser amanhã um cidadão melhor e passar isso para frente. Sim. Hoje a gente tem muitos jovens que entendeu a proposta e estão replicando tudo isso que a gente vem vivendo, né? Isso é legal. Isso aí. Numa próxima etapa a gente conta mais sobre a Wise depois, que agora chegamos no nascimento dela, depois a gente conta como ela cresceu aí. Vai ser um prazer. É um prazer, Obrigado, tá? gente. Obrigado a vocês. Então, antes da gente terminar, eu trago aqui para vocês uma lembrança do nosso patrocinador, né? Tá na tela aí o patrocinador. Vai colocar já já. A Virtual Brasil, ó, deixar para vocês dá para vocês perceberem aí. Obrigado, Fábio. Nossa garrafinha térmica personalizada, Muito bonito. da Wisecast, É feito aqui, né? Essa garrafinha é personalização, né? feito aqui. O patrocinador doa, né? na A garrafinha. oficina Isso, da da oficina Wise. Maker. Maker, que ensina o pessoal a fazer esse tipo de coisa aqui. Sim, a arte, Leandro design. aí, ó, nosso designer. Muito bom, gente. Obrigadão, é isso aí, Fábio. Valeu, obrigado. Obrigado, Fábio. E até o próximo, então, Wisecast. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.